Bora lá, react ao Jones Manuel, segundo o chat, né? Jones Manuel, Gabriela Prioli, São João e a simulação do conhecimento. Vamos ver para que lado vai o Jones então no vídeo. Para quem está no YouTube, nós fizemos antes desse vídeo aqui um react ao Galãs Feios falando sobre esse mesmo assunto. Caso você não tenha visto ainda, volte uma casinha, assista o corte do Galãs Feios e depois volta para cá. A gente vai discutir o mesmo assunto, só que aqui muito provavelmente sob um outro viés. Vamos lá? Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Gabriela Prioli, São João e simulação do conhecimento. Não sei se eu ouvi certo, mas eu acho que o Jones tem o mesmo problema que eu pra falar Gabriela Prioli. Eu sempre falo Gabriela Prioli. Sempre. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, eu quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu tava no final de semana, curtindo meu São João, bebendo Esse note do Jones é maravilhoso, né? Muito bom. minha cerveja, comendo minha pamonha, minha canjica, meu bolo tapioca, meu pé de moleque e por aí vai, meu sarapatelzinho no São João com a pamonha e cerveja. É uma delícia, meu estômago reclamou, mas aí ele que lute, né? É isso. E aí tava vendo nas redes sociais aí um debate, né? Envolvendo a Gabriela Prioli e as trilhas sobre a questão do São João. Olha lá, Gabriela Prioli. Ela é igual a mim, eu não consigo falar Gabriela Prioli. Não consigo. Eu quero fazer um comentário sobre isso. Mas antes disso, dizer uma coisa bem básica para vocês. A tradição do São João... O Jones é o perceba e o note. E eu sou o saca, né? Que a galera já sacou que o meu negócio é o saca. Como inclusive várias tradições, ela tem uma materialidade econômica. A festa de São João talvez seja a festa mais importante do Nordeste brasileiro, porque é a mais capilarizada. Tem basicamente São João em toda a cidade do Nordeste, o que não acontece com o Carnaval, por exemplo. Então o Carnaval reúne milhões de pessoas, mas nem toda a cidade, por exemplo, de Pernambuco tem festa de Carnaval, percebe? O São João é provavelmente a maior... Percebe? Aquilo que a gente tava falando lá no react do Galãs Feios, como a festa de São João ela é capilarizada. Eu não tinha visto ainda o vídeo do Jones, não. A festa de São João ela é mais capilarizada, inclusive, do que o Carnaval. Eu nem tava lembrando do Carnaval, eu acho. Não sei se eu cheguei a comentar lá no vídeo do Galãs Feios. Mas é isso. A festa de São João ela é mais capilarizada, ela tá mais presente nas localidades lá. A festa do Nordeste, e aí as roupas tradicionais, os músicos, a quem fabrica o triângulo, a sanfona, as pessoas que plantam milho, enfim, existe toda uma cadeia produtiva, toda uma cadeia econômica que tem no São João um momento alto de garantia da sua sobrevivência no ano. Então assim, a galera que vive do forró, Que é isso, né, gente? A galera esquece, a galera acha que a produção cultural ela se dá somente ali no momento da festividade. Mas todo um projeto que se centra dentro num contexto em volta disso produz e reproduz a economia local, né? Então, é a galera que vai transportar, é a galera que vai produzir o triângulo, é a galera que vai fazer as comidinhas, enfim, toda uma reprodução e produção daquela cultura que movimenta essa economia. Músicos do forró, a galera que toca sanfona, tem no São João um momento que ele vai fazer mais shows no ano inteiro e é daí que ele vai tirar. E que, inclusive, quando a gente rompe com essa tradicionalidade sob uma perspectiva de apropriação de quem está de fora, ou seja, de uma lógica imperialista ou de uma lógica mercadológica, né? Então, agentes do mercado que compreendem nessa tradicionalidade uma potencialidade de construir novos padrões de gosto, de construir novos padrões de consumo, vão lá e investem muita grana, financiados e apoiados pelo Estado, né? Enfim, mais uma vez, não existe capitalismo sem Estado, o Estado, portanto, ele permite com que isso aconteça através de subsídio, através de uma série de financiamento, enfim, de editais, etc e tal, né? E aí, quando acontece essa modernização forçada, porque, mais uma vez, como a gente estava dizendo, a modernização não é um problema necessariamente para a tradição, porque a cultura está em constante movimento,
mas isso precisa ser orgânico e não através de um agente outsider, né? Mas quando chega esse agente outsider e financia de maneira artificial essa cultura, e promove mudanças artificiais nessa cultura, inclusive mudanças imediatas, isso destrói por completo e sucateia toda uma tradição que está em volta de uma lógica produtiva, inclusive, daquela região. Né? Então a pessoa que produzia o triângulo, a pessoa que produzia as comidinhas consumidas nas festividades, elas começam a perder espaço por uma outra lógica. Começa a perder espaço para as marcas, inclusive. Né? E aqui que está o grande problema. Perde espaço para as marcas, perde espaço para outro tipo de gêneros de musicais. Então, no caso aqui, especificamente, mais fortemente, o sertanejo. Né? O sertanejo, esse sertanejo financiado por essa lógica desse novo sistema agrário brasileiro, pós-Revolução Verde, etc e tal, né? Que, enfim, quer demonstrar esse novo campo do agretech, agrepop, agretudo, e aí a música vai ser quase como um escudo para isso tudo, a maneira aparente, isso tudo é estética, gente. Isso é estética. É como todo esse projeto ideológico aparece para as pessoas, e aparece como senso comum. Aparece como senso comum. E aparecer como senso comum é a maneira mais potente no sentido de alcançar as suas finalidades ideológicas para os liberais, tá? Para o mercado. Saca? E aqui que está o problema. Seu pezinho de meia para segurar o ano. Vai fazer show aqui, show ali, mas assim, a busca, a procura, a frequência de shows, até inclusive o nível do cachê, para quem é, por exemplo, do forró, sobe no São João, sabe? Então, primeira coisa, quando a gente debate a tradição da festa junina no Brasil, a gente está falando de emprego, a gente está falando de renda para milhões de trabalhadores e trabalhadoras, sejam os ligados à cadeia produtiva da cultura, do forró, seja a cadeia mais ampla da tradição. E de uma produção, de proteção de uma cultura que sem esse investimento, sem essa proteção, está de peito aberto para uma lógica externa, que pode ser um agente de mercado interno, ou seja, nacional, mas também um agente estrangeiro. Cultural, que passa por roupa, que passa por comidas, que passa por fábrica de fogos, bomba, que passa para aquela galera que vai tirar uma grana cortando madeira para vender fogueira e por aí vai. Então, assim, não tem aqui um debate abstrato, né, gente? Sobre a tradição é bonita, é feia. A gente tá falando aqui de cadeia produtiva, de emprego e de renda de milhões de brasileiros. E esse emprego e a renda, sim, compõem também a identidade cultural da região Nordeste e também do Brasil, né? O São João como uma das festas mais tradicionais, mais características da cultura brasileira. E a gente vai pensar, o Jones citou aqui, por exemplo, essa questão da madeira para fazer fogueira, etc e tal. A gente percebe, inclusive, que quando isso ganha um contorno muito mais característico desse agente outsider que vai se apropriar dessa cultura para construir essa aparência, é pensar que, primeiro, as comidas tradicionais não vão ter mais o mesmo lugar que as marcas que entram nesse lugar. Então é pensar como, por exemplo, um Bob's, um McDonald's, essas marcas que vão entrar e tomar espaço dessas comidas tradicionais. É pensar, inclusive, que essa galera que corta madeira pra festa de São João vão ser substituídos por madeireira, por exemplo. Saca? Porque esses agentes outsiders, eles vão investir naquilo que o grande mercado movimenta. E não a produção das localidades, o pequeno comerciante, o pequeno proprietário, etc e tal, né? Dito isso, o que me chamou a atenção no debate entre a Gabriela Priori e a Astrid é que não teve debate. A Gabriela Priori é de uma safra de pessoas que são especialistas em simular conhecimento. Então, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, um pouco menos, mas também faz parte disso, o Clóvis Barros, o Gabriel Chalita, uns padres aí. Eu achei que ele ia falar que um pouco menos era o Pondé, mas eu entendi que é o Clóvis, né? Mas eu acho o Cortella uma figura simpática, mas com certeza ele
atua nesse lugar da superficialidade também. Famoso e tal, é uma galera que se Mas o Karnal, o Pondé vocês já sabem, né? É Hora do Pesadelo. Agora o Gimo quente aqui no canal é Hora do Pesadelo, vocês já sabem, né? Então, mas o Karnal é a figura masculina da Prioli, né? Essa figura que reproduz senso comum sob a ótica dessa, sabe? Dessa fala pomposa, sabe? se especializou em apresentar pseudo-reflexões vazias, formalistas, que parecem muito profundas e que dialogam muito com a cultura do livro de autoajuda. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um país que consome muita literatura de autoajuda, né? Livro de autoajuda vem na casa dos milhares, dos milhões aqui no Brasil. E essa linguagem de livro de autoajuda pseudo-profunda, pseudo-reflexiva, domina tudo, né? Nos dias atuais, no jornalismo, no mundo acadêmico, na política e por aí vai. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do que a Gabriela Priori fez. A Astrid fez uma fala sobre um conteúdo bem concreto, né? Bem concreto. Ela falou assim, essa entrada do axé num São João tradicional é algo equivocado que descaracteriza a ideia do São João. Ponto. O que a Gabriela Priori fez? Eu nem acho que a fala da Astrid esteja completamente correta, no sentido de que ela tá incompleta, né? Que é aquilo que a gente discute lá no nosso último vídeo, né? Existe a circularidade da cultura e existe a apropriação da cultura, né? É normal que o moderno conflite com o tradicional, mas esse conflito não precisa ser negativo, isso é dialético, né? O moderno está sempre em conflito com o tradicional para produzir algo novo. O que o moderno não pode fazer é destruir as tradições. Então, assim, é normal que nas festas de São João ou qualquer outro tipo de reprodução cultural que haja interseções de outras culturas ali, enfim, porque assim funciona a cultura. Agora, quando esse agente outsider chega para produzir cultura através de uma atuação artificial centrada no lucro, aqui temos um problema. Aqui temos um problema. Ela fez um esquema retórico que é tangenciar o tema com a fala formalista que serve para tudo e não diz nada. Ou seja... Perfeito. O nome disso, para simplificar o que o Johnny está falando aqui, é relativismo, né? É centrar a perspectiva no indivíduo e dizer, aos meus olhos são, para você não é. Basicamente isso, só que com palavras pomposas. Você quer saber se a pessoa realmente entende do tema ou ela está simulando conhecimento? Faça um exercício. Pegue a fala dele ou dela, desloque o objeto e veja se essa fala serve para qualquer objeto no espaço-tempo. Se ela servir, provavelmente ela é uma simulação do conhecimento. Sim. Então, pegue a fala da Gabriela Priori, por exemplo, e tente aplicar o Maracanã. Aí imagine que tem uma pessoa dizendo que o Maracanã atual não representa o futebol tradicional brasileiro. Aí eu sou a Gabriela Priori. Aí eu digo, assim, mas isso no seu juízo subjetivo. A gente não sabe o que o povo quer. Quem vai decidir? Aos meus olhos é assim, para mim eu também manteria a tradição, mas para outros pode ser que não. Agora, percebe que esse relativismo que está sendo produzido aqui, ele corrobora com uma ideia de mercado? Porque quando eu relativizo a importância, por exemplo, do Maracanã em manter as suas tradições populares, eu superficializo a tradição e permito com que o mercado entre com o peito aberto, entre com facilidade nesse discurso, para elitizar e trazer, inclusive, esse outro que a Gabriela Prioli está falando. Então, quem é esse outro que a Gabriela Prioli está falando? Porque ela está falando justamente nessa perspectiva. Para mim não é, mas para o outro é. Quem é esse outro? Esse outro é o cara da elite que não se via pertencente ao Maracanã popular. Era ele. É essa galera. Que não se via pertencente a uma festividade popular. Que precisa estar inserido sob uma lógica de um grande espetáculo do capitalismo.
né? É a arenização dos estádios, né? Transformação dos estádios em arenas, etc e tal. Então vai muito para essa perspectiva, saca? De quando relativiza o discurso, transforma tudo numa perspectiva da individualização da maneira como olhamos e, portanto, da percepção, logo, da estética das coisas. Eu superficializo a tradição, reduzo a sua importância, a sua potencialidade, em razão de um novo discurso que vai entrar nesse lugar. Porque se a tradição é forte, ela deixa de ser a partir da relativização dela. E se a tradição se torna frágil, é fácil entrar com um agente outsider. É fácil entrar com esse agente outsider. Que pode ser, mais uma vez, interno, brasileiro, como pode ser também estrangeiro. Na lógica, por exemplo, aqui, que a gente está falando de São João, ele é majoritariamente interno, no sentido de a música que entra no lugar é uma música brasileira, o sertanejo, mas isso não significa que o externo não entre também, porque é isso que a gente falou, por exemplo, da comida tradicional ser muitas vezes substituída por grandes marcas globais. Então, percebe que as marcas globais entram nessas festividades tradicionais, matando inclusive com as economias locais, nesse sentido. Quando a gente fala do Maracanã, a gente está falando de uma retirada dos estádios de setores populares da sociedade para a entrada de grupos que antes não se sentiam pertencentes porque não queriam estar junto. E quando a gente estava falando do cinema, é um rompimento da lógica de uma tradição brasileira do cinema que vai embora junto ao fim da Embrafilme, né? Embrafilme que construiu, mais uma vez, o mesmo discurso, construiu público no Brasil. E quando no financiamento do projeto neoliberal no Brasil e na América Latina destrói a nossa empresa brasileira de cinema, peito aberto para o estrangeiro, e os Estados Unidos dominam a nossa cultura. E, portanto, nesse caso, majoritariamente uma entrada outsider imperialista na produção cultural brasileira, matando com essa tradição. Saca? O que os torcedores querem. A gente tem que ter cuidado para não ser autoritário e não querer julgar, decidir o que os torcedores querem. O que é o futebol tradicional brasileiro? Já que o futebol tem origens na Inglaterra, origens europeias. Quem é que decide o que é o futebol tradicional brasileiro? Quando ele começou? Qual é o marco temporal do futebol tradicional brasileiro? Eu não acho que o futebol deve perder a sua marca tradicional. Ao meu juízo, não. Mas a questão não é essa. A questão é quem decide isso, quem escolhe isso. Veja, eu peguei a fala da Gabriela Priori e usei. É do início a fim relativizações. Quem escolhe, qual é o olhar, quem tá fazendo, sabe? A mesma fala, a mesma lógica argumentativa para o bagulho do Maracanã. Maracanã atual versus Maracanã tradicional. E a fala dela você pode aplicar para tudo. Pode aplicar para churrasco, pode aplicar para Ponte Rio-Niterói, pode aplicar para emo, pode aplicar naquela hora universitária, pode aplicar para ter cristaleiro, não ter cristaleira no quarto. Vocês estão vendo ali atrás minha cristaleira. Pode aplicar para beber garrafa d'água de alumínio, como aquela minha que está ali em cima, aqui ó. Ou então garrafa d'água de plástico. É uma reflexão que não diz nada sobre o conteúdo da fala da Astrid, sobre o São João tradicional, sua identidade e essa colocação de outros ritmos nesse São João. Então veja, é uma fala que serve para tudo. Se a fala serve para tudo, para qualquer objeto, em qualquer espaço-tempo, ela é uma simulação de conhecimento. E ela é absolutamente nada. É um vazio. Mas um vazio que contribui para um determinado projeto. O único momento que a Gabriela Priori tenta aproximar do objeto, na sua especificidade, é quando ela fala da origem histórica do São João. Ela fala que São João tem origem nas tradições católicas, numa festa pagã, de celebração da colheita, mas usa essa fala para dizer que como São João tem uma origem histórica, católica e pagã, não dá para estabelecer um marco histórico do que é um verdadeiro São João tradicional. Ou seja, ela usa a ideia de que algo tem uma origem histórica para dizer que não dá para defender uma continuidade, uma tradição específica, o que é uma burrice, e com todo respeito a isso, é uma burrice mesmo, porque tudo tem origem histórica. Sabe? É a mesma coisa, nesse exemplo que eu dei, eu dizer assim, não,
Perfeito. Todas as coisas têm origem histórica. Não, mas não dá para falar em futebol tradicional e Aí é isso. O futebol tem origem inglesa. Tá, mas e qual é a reprodução cultural histórica do futebol no Brasil? É porque é da Inglaterra que a gente não tem uma reprodução cultural histórica do futebol no Brasil? Não faz o menor sentido. futebol moderno, porque o futebol ele teve origem na Europa, na Inglaterra, foi trazido pelo Brasil pelos imigrantes europeus. Como é que a gente vai estabelecer o que é futebol moderno, o que é futebol tradicional, a partir dessa origem europeia? Veja, isso não faz sentido, dá para estabelecer sim. E tudo tem origem histórica. Remeter a origem histórica de algo para negar os elementos de continuidade, para negar os elementos de tradição, para negar os elementos de identidade, é uma baboseira sem sentido. Então, veja, não teve debate sobre São João. A Astrid falou de São João. A Gabriela Priori, como toda uma leva dela, Ela falou de qualquer coisa. não faz debate de conteúdo, faz debate formal, não diz nada com nada. Tem um exemplo clássico, que é um vídeo do Mário Sérgio Cortella. Ele diz Ela não debate conteúdo, faz um debate formal e estético, mas isso significa que a gente precisa entender esse debate estético, né? A gente precisa entender esse debate estético. Por uma série de coisas que a gente falou, inclusive, aqui nesse vídeo. vai gravar, lança um vídeo em homenagem a Ariano Suassuna. Aí diz que leu boa parte da obra de Ariano Suassuna, que gosta e tal. Aí ele pega uma frase que não é de Ariano Suassuna, ao redor do cu tudo é beira. Diz que a frase é Professor, você ainda acha que o Brasil pode ser considerado um país do futebol? O Brasil é um país de futebol, mas um país de futebol que está sendo cooptado por essa lógica imperialista no nosso futebol. A gente acreditou que a gente precisava copiar a Europa porque eles importaram essa lógica pra cá. E quando eles importaram essa lógica pra cá, eles mataram o que a gente tinha de melhor. Eles mataram o que a gente tinha de melhor. Importaram essa lógica da tática, do jogo físico e etc e tal, né? E matou o que a gente tinha de melhor, que era criatividade, que era inteligência, que era ousadia, né? Matou. Nossa tradição do nosso futebol. Que foi imposta por uma lógica internacional. Sobretudo quando o futebol começa a rolar muito dinheiro, né? Sempre teve muito dinheiro. Mas especificamente quando a Europa se torna um centro de desejo do jovem brasileiro, né? E a Europa vem pra cá pro Brasil pra cooptar esses jovens desde cedo, 16, 17, 18 anos, a Europa pega essa galera e leva pra lá, e começa a pegar essa galera e esses jovens jogadores e começa a lapidar, mas a lapidação deles é centrada nessa morte do jogador brasileiro. Então o jogador brasileiro vai pra Europa pra morrer. Morrer enquanto jogador. Saca? E aqui no Brasil ficam os que sobram nisso tudo, né? E aí não tá nem aqui o futebol brasileiro e nem lá, porque lá os que foram e que poderiam ser isso são moldados, são colocados numa caixinha. E são inúmeros os casos desses jogadores que foram para a Europa e aconteceu isso com eles, né? Mas enfim, não é sobre isso o vídeo. é de Ariano Suassuna. Depois disso, conta uma anedota sobre o pai dele que trabalhava no banco e fala assim: a ética é uma escolha, porque Os nossos melhores jogadores estão lá, Gustavo, mas não só os nossos melhores jogadores estão lá, como esses nossos melhores jogadores que estão lá estão sendo colocados nessas caixinhas. Todo o seu sua genialidade, toda a sua inventividade, sua criatividade, todos esses valores que são muito tradicionais do futebol brasileiro são perdidos quando eles são postos na mão daqueles técnicos europeus. O que a gente está fazendo aqui no futebol brasileiro é inclusive isso, estão importando essa galera para trabalhar aqui. Nesse sentido. Vai muito na toada da fala dos Ganzerla sobre futebol que a gente fez no react sobre os Ganzerla. ao redor do buraco tudo é beira, estamos sempre correndo o risco de cair no buraco. Veja, Ariano Suassuna não falou isso. Ariano Suassuna, inclusive, essa frase ao redor do buraco tudo é beira, é de uma palestra de Ariano que ele está criticando o que ele entendia como música contemporânea na época, que ele está dizendo que é vazia, que é burra, que é sem conteúdo. Ele está ironizando
um cara que tava tocando uma música de rock que ele não gostava, e esse cara, segundo Ariano, que fala essa frase: ao redor do buraco tudo é beira. Então é Ariano contando uma frase terceiro. Isso não tá na obra de Ariano, não é um negócio, não é uma frase que ele reivindica, não é de autoria dele. O Mário Sérgio Cortella, acho que viu de orelhado o vídeo, disse que isso representa a obra de Ariano Suassuna, conta uma anedotazinha da vida pessoal e depois cria uma pseudo-reflexão filosófica. A ética é uma escolha, porque estamos sempre correndo o risco de cair no buraco que está cercando por todos os lados. Veja, isso não é ser didático, isso é simular conhecimento. A Gabriela Priori faz muito isso, o Pondé faz muito isso, o Karnal ganha dinheiro. Pô, o Pondé, quando ele faz aquele vídeo... Os dois vídeos que a gente reagiu do Pondé, né? O que ele fala sobre o cinema brasileiro e o que ele fala sobre por que os críticos não gostam... Por que as pessoas não gostam dos filmes indicados por críticos é simulação do conhecimento do início ao fim. É reprodução de relativismos que a gente poderia substituir por qualquer outra coisa. Que só porra fazendo isso. Leandro Carnal vive dando palestra pra gente rica sobre o sentido da vida, sobre o amor, sobre a morte, sobre a alegria, sobre a esperança, sobre a prosperidade. Fala um conjunto de banalidades, solta umas frases de efeito, conta umas anedotas de uns reis europeus da Idade Média e dos estadistas famosos do século XX, contam as anedotas famosas do Churchill, que você acha fácil da internet, do Charles de Gaulle e por aí vai, e tá ganhando rios de dinheiro. Então veja, o que existe aí é uma simulação de conhecimento. Você pegue a fala da Gabriela Priori, faça um exercício, transcreva um texto no Google e mude o objeto. De São João, bote qualquer objeto. Bote maconha, bote cerveja, bote supositório, bote reggae, bote livro. Supositório é bom. Bote churrasco, bote berinjela, bote qualquer coisa. Ai, que gente. O sentido lógico do texto é o mesmo. E aí, veja, há todo um mercado de simulação de conhecimento. Um mercado muito centrado em figuras do Sudeste brasileiro, figuras brancas, figuras ricas, figuras bem relacionadas, que são incessadas pela grande mídia, que tem circulação midiática muito grande, e que são colocadas como pensadores, como pensadoras. Só que, na verdade, estão simulando conhecimento. Eu, por exemplo, se estivesse ali no lugar das trilhas, sabe o que eu faria? Eu nem entraria num debate daquele jeito. Eu diria assim: ô Gabriela, sua fala não diz nada com nada. Ela serve para tudo. O que é que você acha do São João enquanto uma cadeia produtiva, enquanto parte do elemento de identificação cultural, de particularização do Nordeste brasileiro e da identidade nacional brasileira? Essa é a questão central. Não, o que eu acho, quem acha, que é subjetivo, quem decide o quê, quem vai dizer o que o povo gosta, são perguntas retóricas. Fiz uma pergunta concreta para você. Perfeito o que o João está falando até agora. Mas 97 espectadores aqui online conosco. Você já conferiu se você já segue aqui? Então vai aqui no coraçãozinho embaixo, confere se você já segue, para receber sempre notificações quando a gente entrar online. Confere aqui, segue e vamos ajudar a gente a bater nossa meta, que é 1.800 seguidores. Ainda falta um pouquinho para chegar lá, mas com a sua ajuda a gente vai chegar muito em breve. E além disso, claro, deixa o seu sub. Esse já falta muito pouquinho para bater nossa meta de 160. Deixa eu até ver quanto que a gente está até agora. Nós estamos... não dá pra ver agora, mas em breve a gente vê. Falta muito pouquinho pra gente bater nossa meta de subs. É só você usar o seu Prime. O Prime é de graça, gente. Se você tem conta na Amazon Prime, você usa aqui essa coroazinha e você, de graça, tem o seu Amazon Prime, o seu Sub Prime aqui. Ou aqui embaixo, lá no Inscreva-se, você pode tanto fazer o seu sub como presentear a galera aqui do chat. Beleza? Apresentei a galera com subs aqui e vamos continuar. A única fábrica de sanfona que existe no Brasil fica no Nordeste brasileiro. Os sanfoneiros dependem do São João para sobreviver. É a festa do ano mais importante para eles. Se a gente sai tirando o forró do São João e colocando axé, e colocando pagode, e colocando um bocado de coisa, a gente, por exemplo, corre risco de, a longo prazo, matar a cultura da sanfona. Quais são as consequências disso? O que é que você acha? Não, sem esse negócio do meu lado, de não, quem decide é o debate. Mas quem decide que a sanfona é importante? Por que que não é a guitarra? Por que que não é... Sabe? É isso.
disputa política, são É o relativismo pós-moderno, é isso que acontece. os conflitos da sociedade que decidem as verdades que são socialmente aceitas. Então, por exemplo, a estrutura da sociedade brasileira entende que o Leandro Carnal é um intelectual. Eu acho que não. Eu acho que ele é um falsificador de conhecimento. Ele é um cara que sai falando banalidades e platitudes para ganhar dinheiro de pobre e ganhar dinheiro de rico. Mas não importa o que eu acho. Porque tem gente para dar dinheiro para ele. Então eu posso achar isso, eu vou defender essa posição, algumas pessoas vão defender a posição contrária, e o que é que vai ter como resultado? O que vai ter como resultado é consequência de uma luta, de uma batalha de opiniões, de uma batalha de ideias, de uma batalha de impressão. A impressão majoritária, e provavelmente vai ser essa, que está vigente, que o Leandro Carnal é o grande pensador, é que vai vencer. É bem simples. Tudo, inclusive, na sociedade, depende de seu funcionamento e reprodução de estruturas sociais bem concretas. Essas estruturas se fortalecem ou não a depender de conflitos específicos dentro da sociedade. Aí a gente, para fazer um debate, a gente tem que analisar a especificidade de cada estrutura e de cada conflito do assunto para a gente ter uma apreciação concreta. Então, por exemplo, o que é que faz... Não é que o Karnal seja mais tolerável que o Pondé. É que o Karnal, ele veste muito mais a máscara do sujeito imparcial. Do sujeito neutro. Do sujeito em cima do muro. E a gente sente que o paladar de Karnal é mais acessível. A gente consegue absorver melhor. Saca? É muito por aí. É como se Pondé fosse aquela comida ruim e o Karnal fosse a comida sem gosto. Uma prefeitura como a de Maceió pagar 1 milhão para um show de Gustavo Lima, sendo que isso poderia pagar mais de 3 dezenas de artistas locais do forró? Quais são os interesses específicos? O que é que está por trás? Qual é o envolvimento, por exemplo, do agronegócio com a difusão do sertanejo no Brasil? O que é, por exemplo, o envolvimento de empresas? Falamos sobre isso no vídeo anterior, em que reagimos ao Galãs fez falando sobre o mesmo assunto. Se você está no YouTube, volta uma casinha e assista. Fazendo lobby em prefeituras e governos do estado para garantir a contratação desses artistas. Falamos sobre isso também no vídeo anterior, quando reagimos ao Galãs Feios, de como o Estado, como o mercado privado, e, portanto, esses agentes reprodutores, outsiders da cultura, que destroem essas tradições, precisam do Estado para que isso aconteça. E aí, superfaturamento, caixa 2, financiamento de campanha, a articulação de lobbies entre partidos, das empresas de entretenimento, sabe? Tipo, os debates concretos. O que isso provoca, né? O Clóvis eu acho que um pouco menos. Economia da cultura do São João tradicional de Maceió. E muito por isso o Clóvis ele tem menos espaço na mídia do que eles. Tem espaço, mas é menos do que eles. Esses são os debates, né? Mas quando você quer simular conhecimento, você basta dizer, não, mas quem decide o que é tradicional? Porque o que é tradicional? Esse discurso é muito ruim, gente, pelo amor de Deus. Ai. O que é tradicional hoje? Será que foi tradicional ontem? Será que o que é tradicional hoje será tradicional amanhã? E o que é essa ideia de moderno? O que a gente chama de moderno? O que é a modernidade? E dá pra eu ficar assim, passa 2 horas falando platitudes, falando nada com nada. É isso, gente, porque, mais uma vez, o tradicional e o moderno, eles vão estar sempre em conflito. A grande questão e isso é, mais uma vez, dialético. E é percebido na história, é parte do processo histórico. Agora, a questão é compreender que isso precisa ser um processo orgânico de reprodução dessa cultura. E não um agente imediato de mercado que vai romper com essa produção dialética de maneira, mais uma vez, imediata. Vai pôr o dinheiro na mesa para destruir aquilo tudo que está sendo produzido de um ano para o outro, muitas vezes. Sabe? Falando coisas que parecem inteligentes, mas na verdade é uma simulação de conhecimento. Então o que eu vi nesse episódio, eu vi esse vídeo ontem, né? Enquanto eu tava comendo pela 3ª vez no dia um sarapatéuzinho, né? Um sarapatel no almoço. Depois
Lanchei sarapatel, depois comi sarapatel de noite. Quando eu tava comendo meu sarapatelzinho, como um cidadão, né, comunista de bem que eu sou, eu fui ver esse vídeo. Calma, gente. Eu vou mandar vocês pro load quando acabar essa live. Já tá acabando. Falta pouquinho. Não sai daqui, não. Falta pouquinho. É só esse vídeo do Jones e a gente vai pra lá. Aí eu, conversando com o Mirella, eu pensei assim, bicho, sabe o que é mais doido? Essa Gabriela Priora não falou nada com nada. Então assim, não existe debate. Então preste atenção. Cuidado com quem simula conhecimento e não fala nada com nada. Sempre que vocês virem um discurso como esse, façam a experiência. Tirem o texto e mudem o objeto. Se encaixar perfeitamente, ou seja, se a reflexão tem uma indeterminação no espaço-tempo, ela serve para tudo e qualquer coisa, provavelmente ela é uma mera simulação de conhecimento que está querendo enganar você. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Maravilhoso. Vídeo, se inscrevam no tudo Jones. isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças à sua ajuda a partir do Pix e do Apoia-se. A você, meu muito obrigado. Um beijo. Se inscrevam no canal do Jones, vocês já sabem. E curtiram o vídeo?